Olá, terceiro ano, vamos para a aula número 2 da frente 1. Continuamos com dinâmica, ou melhor, continuamos com mecânica, só que agora a aula número 2 já entra dinâmica. Lembra que a aula número 1 foi mecânica cinemática, então a aula número 2 agora passaremos para dinâmica. Então pegue o seu caderno de revisão, aula número 2, página 4, e essa música é sensacional, hein? Vamos lá, então? Número 1, um conjunto formado por um ciclista e sua bicicleta se move em linha reta para a direita com movimento retardado num dado intervalo de tempo. Em qual dos esquemas se encontram representados o vetor resultante das forças F, que atuam nesse conjunto, e o vetor aceleração A no intervalo de tempo considerado? Então, temos aqui ó, na primeira frase duas informações importantes. O ciclista se move em linha reta para a direita. Então, eu vou representar o vetor velocidade para a direita. O movimento é retardado, quer dizer que ele está diminuindo a velocidade. Então, vamos lembrar do seguinte: movimento, vamos lembrar do movimento acelerado? Os vetores velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Quando o movimento é retardado, os vetores velocidade e aceleração têm sentidos contrários. Nesse exercício, o ciclista se move para a direita, então está aqui a representação do vetor velocidade horizontal para a direita. Como o movimento é retardado, velocidade e aceleração, sentidos contrários. Se o V está para a direita, aceleração para a esquerda. Muito bem. Pela segunda lei de Newton, força é o produto da massa pela aceleração. Lembre que essa força F e a aceleração sempre têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se são várias forças, a aceleração tem a direção e o sentido da força resultante, certo? Então, a força resultante que atua nesse atleta tem a mesma direção e sentido da aceleração. Se a aceleração é horizontal para a esquerda, a força resultante que atua no atleta também é horizontal para a esquerda. Então, nós temos os vetores A e F, ambos horizontais para a esquerda, na alternativa D de dado. Ok, pessoal? Beleza? Número 2, uma esfera de massa 400 gramas está presa por um fio ideal ao teto de um trem que se move horizontalmente em linha reta com aceleração constante. O fio fica inclinado de θ em relação à vertical, conforme a figura. Então, quando o trem acelera com aceleração constante, esse pêndulo, né, que é uma bolinha amarrada a um fio, ele inclina-se formando com a vertical um ângulo θ. Aqui ele nos forneceu a aceleração da gravidade G igual a 10, seno e cosseno de θ, eu quero o módulo da aceleração do trem. Esse é um problema tradicional, sempre cai em vestibular, tá? É um modelo Enem, então é um problema muito importante. O que nós fazemos aqui, ó? Em primeiro lugar, na dinâmica, nunca deixe de colocar as forças que atuam nos corpos. No caso, nessa bolinha, eu tenho duas forças: a gravidade, ou seja, a força peso, força com que a Terra atrai os corpos. Sempre a força peso é um vetor vertical e para baixo, como vocês estão vendo aqui. E lembrando que toda vez que tem fio, corda, barbante, tem força de tração. E eu sempre falo para vocês como é que eu represento a tração do bloco para o fio, do bloco para o fio, do bloco para o fio, sempre. Aqui não é bloco, é uma bolinha. Então, da bolinha para o fio,
certo? Como eles não têm a mesma direção, o que eu vou fazer? Eu vou decompor a tração na sua componente horizontal, tá aqui, ó, e na sua componente vertical. Então, TX e TY, certo? Fiz a decomposição. Então, essa tração aqui, ó, joguei fora. Não vou mais trabalhar com ela, vou trabalhar com TX, TY e P, certo? Mas, se vocês olharem direitinho na figura, TY é vertical para cima, peso é vertical para baixo, portanto, elas são iguais, uma anula a outra. Então, tá aqui, ó, TY é igual a peso. O que é peso? É a massa da bolinha vezes a gravidade. Guarda isso. Olha o que aconteceu aqui. Qual é a única força que sobrou na bolinha? Então, vamos voltar, ó. Na bolinha tem tração e peso. O que eu fiz com essa tração? Joguei fora, mas eu a substituí por TX e TY. Então, sobrou TX, TY e peso. Só que TY e o peso são iguais, se anularam, cortou. Qual é a única força que sobrou na bolinha? Tá aqui, ó, TX. Essa força que sobrou na bolinha, horizontal e para a direita, é a única força resultante na bolinha, a única força que sobra. Então, o que eu fiz? Apliquei a segunda lei de Newton. Força na bolinha, produto da massa pela aceleração. Qual é a única força que sobrou na bolinha? TX. Então, troquei o F por TX. Então, TX, M vezes A. Guardo isso também. Vocês viram que eu tenho TX, que é M vezes A, e TY, que é M vezes G. Se você olhar para a figura, o que eu tenho? O ângulo θ foi dado o seu cosseno e o seu seno. Então, eu posso usar seno, cosseno ou tangente. O que será que eu vou usar? Vamos ver o que nós temos? Aqui está o ângulo θ. Vocês estão vendo que o TX é o cateto oposto a θ. E esse lado aqui, ó, esse pontilhado, é o lado adjacente, ó, que está do ladinho do θ, é o cateto adjacente. Esse pontilhado que eu estou mostrando é exatamente o TY. Então, eu tenho cateto oposto e eu tenho cateto adjacente. Matemática, o que nos lembra cateto oposto pelo cateto adjacente? Tangente do ângulo. Então, tá aqui, ó, tangente de θ, cateto oposto, TX, dividido pelo cateto adjacente TY. O que é TX? Achei aqui em cima pela segunda lei de Newton, M vezes A. O que é TY? Tá aqui, ó, igual ao peso M vezes G. M cortou com M, a massa da bolinha não importa. Resultou que a tangente de θ é A sobre G. Tá aqui, ó. Multipliquei em cruz. A vezes 1, A, G vezes tangente de θ. Como o problema não deu a tangente, deu o seno e o cosseno, nós sabemos que tangente de um ângulo é o seu seno dividido pelo cosseno. Então, eu troquei tangente por seno sobre cosseno. Então, sobrou a aceleração da bolinha é igual G, aceleração da gravidade, 10, vezes o seno de θ, 0,60, que está dado aqui, ó, e o cosseno de θ, 0,80. 10 vezes 0,60 dá 6, que dividido por 0,80 dá 7,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o módulo da aceleração da bolinha, que é a mesma aceleração do trem, é claro, 7,5 metros por segundo ao quadrado, alternativa C. Então, o número 2, prontíssimo. Estudem bem esse problema, esse exercício, que é um exercício muito interessante, tá? Número 3, e vocês ouviram mais um trechinho do Red Hot Chili Peppers. Sensacional, hein, gente? Número 3. Em um laboratório de ensino de física, é realizado experimento mostrado na figura abaixo,
em um sistema no qual as forças dissipativas são desprezíveis. Então, ele está desprezando resistência do ar, está desprezando forças de atrito. Prende-se um corpo, bloco 1, de massa 1,5 kg, que se encontra sobre uma superfície horizontal, a outro bloco 2 de massa 0,5 kg, que se encontra a uma altura de 0,8 metros do solo e livre para mover-se verticalmente por meio de um fio inextensível. O sistema é abandonado a partir do repouso. Considere a gravidade G igual a 10. Eu quero qual a velocidade do sistema quando o bloco 2 atinge o solo. Estou segurando o sistema, solto o sistema. O que acontece? O bloco 2, devido à gravidade, desce, ele vai descer 0,8 metros e ele vai puxar este bloco 1 para a direita. Então, eu tenho aqui um exercício de cinemática e eu tenho também um exercício de dinâmica juntos. Então, em primeiro lugar, o que eu vou calcular aqui? A aceleração que esse sistema adquire aplicando a segunda lei de Newton, F igual a m vezes A. Quem é que faz esse bloco descer? A gravidade, a Terra puxa o bloco 2 para baixo. Portanto, o bloco 2 desce devido à sua força peso. Então, eu troco essa força F pela força peso do bloco 2. O que é M? Massa, mas não é apenas a massa do bloco 2, porque ele desce e através do fio ele puxa junto o bloco 1. Então, é a soma das duas massas, M1 mais M2 vezes A. Peso do bloco 2. Então, vamos lá. Peso do bloco 2. A massa do bloco 2 está aqui, 0,5. A gravidade vale 10, está aqui. O que é peso? Massa vezes a gravidade. Então, massa do bloco 2, 0,5 vezes o G, que é 10, 5 newtons. Então, troquei o P2 por 5. Massa do bloco 1 mais massa do bloco 2. A massa do bloco 1 é 1,5, a do bloco 2 é meio, 1,5 mais meio, 2. 5 dividido por 2, a aceleração dos blocos, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Só que o problema pede a velocidade com que o bloco 2 bate aqui no chão. Como eu não tenho o tempo da descida, o que eu fiz? Apliquei a famosa equaçãozinha do Torricelli. Velocidade final ao quadrado é inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Então, V ao quadrado é igual. No enunciado, ele disse que eles partem do repouso, 0 ao quadrado, 0. Mais 2 vezes A. O A está aqui, ó. Achei pela segunda lei de Newton, troquei o A por 2,5. E o ΔS é a altura que o bloco 2 desceu, está na figura, 0,8 metros. 2 vezes 2,5 vezes 0,8 dá 4. Como V está ao quadrado, raiz quadrada de 4, 2 metros por segundo, alternativa D. Portanto, o bloco 2 chega ao solo com velocidade 2 metros por segundo. Ok? Número 4. Gente, o número 4, já temos um plano inclinado. Sempre falo para vocês. Corpo no plano inclinado obrigatoriamente tem PT. Olha aqui, o PT sempre puxa para baixo. Não importa se o objeto está em repouso, subindo, descendo, com movimento acelerado, retardado, velocidade constante, está no plano inclinado, tem PT e o PT sempre aponta para baixo. Então, vamos lá. Eu tenho um bloco de 5 quilogramas, está aqui, está sobre um plano inclinado, uma corda de massa desprezível, passando por uma roldana ideal, liga o bloco A ao bloco B. Considere a intensidade da força de atrito estático máxima entre o bloco A e o plano, 13 newtons. Então, ele deu a força de atrito
entre o bloco A e o plano, 13 newtons. E inicialmente os blocos estão parados. Que massa máxima o bloco B pode ter para que o sistema permaneça parado? Aqui ele deu a aceleração da gravidade G igual a 10 e o seno e o cosseno de 30 graus, que é o ângulo do plano inclinado. Em primeiro lugar, não deixem de colocar as forças que atuam. Bloco B está pendurado, tem a força peso vertical e para baixo, tem fio, tem tração, ó, do bloco para o fio. Bloco A tem fio, tem tração, do bloco para o fio. Se essa massa do bloco B for muito grande, o que vai acontecer? O bloco B vai descer e vai puxar o bloco A para cima. Então, vai existir aqui uma força de atrito, no caso contrário ao movimento, então, para baixo, que vai segurar este bloco A. Mas o problema é saber qual é a massa máxima que o bloco B deve ter para que tudo fique parado, tudo fique em repouso. Então, para que tudo fique em repouso, as forças devem se igualar. Então, no bloco B, o peso de B deve ser igual à tração, e no bloco A, a tração que puxa para cima deve ser igual a PT e FAT que puxam para baixo. Então, vamos calcular essas forças em primeiro lugar, separadamente. Peso do bloco B é a massa do bloco B vezes a gravidade. A massa do bloco B, não sei, deixa MB mesmo, e G, gravidade, 10. Então, o PB, depois nós vamos trocar por MB vezes 10. Bloco B em repouso. Volta na figurinha. A tração se iguala com o peso para que ele continue parado. Então, ó, tração igual a PB. O que é PB? Está aqui em cima em azul, ó. MB vezes 10. Então, a tração vale MB vezes 10. Guarda essa equação como equação número 1. Vamos calcular o PT. O que é PT? Sempre é o peso do bloco vezes o seno do plano inclinado, no caso, 30 graus. Qual é o peso do bloco A? Ó, a massa do bloco A, já fiz de cabeça, tá aqui, 5. O G é 10, 5 vezes 10, 50 é o peso do bloco A. Seno de 30 graus foi dado meio, então o PT vale 25 newtons. Qual é a condição para que o bloco A fique em repouso? Tração igual PT mais FAT, tá aqui. Quanto vale a tração? Da equação número 1, ela vale MB vezes 10. Quanto vale o PT? Calculei aqui, 25. Quanto vale a força de atrito? Foi dada aqui no texto, 13. 25 mais 13, 38, dividido por 10, 3,8 quilogramas. Esse é o máximo valor da massa do bloco B para que o sistema continue parado em repouso. Isso está na alternativa C, ok? Temos mais um? Temos mais um. Gente, número 5, já entra a parte de trabalho, energia. Um objeto de massa 1 quilograma é abandonado do repouso de uma altura de 20 metros acima do solo. O objeto atinge o solo com velocidade de módulo 10 metros por segundo. A aceleração da gravidade também é 10 metros por segundo ao quadrado, e o gráfico a seguir representa como a intensidade F da força que o ar aplica no corpo varia com a distância d percorrida pelo corpo. Conforme o corpo está caindo, eu tenho uma força de resistência do ar que é dada por este gráfico. Quando a força aplicada pelo ar se tornou constante, o objeto estava a uma distância de quantos metros do solo? Então, vamos entender o gráfico em primeiro lugar. O objeto está caindo, tá? A distância ó, vai aumentando, é claro, né? Ele cai de uma distância de 20 metros, como está dizendo aqui, ó. Então, a distância, ó, que ele cai 20 metros. Quando ele chega na distância D1,
a uma distância D1 do solo, a força de resistência do ar passa a ser constante, ó, 10, certo? Então, nesse ponto, eu quero saber quanto vale essa distância. Então, o que eu fiz em primeiro lugar? Vamos lembrar que toda vez que eu tenho um gráfico da força em função do deslocamento, a área do gráfico nos fornece o trabalho. Lembram disso? Vamos recordar uma coisa: se for o gráfico da força pelo tempo, a área nos fornece o impulso. Quando é gráfico da força em função do deslocamento, a área nos fornece o trabalho. Vamos achar a área. Essa figura é um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Base maior, ó, acompanha a setinha aqui, é tudo isso. A base maior vale 20, então 20. Cuidado com a base menor, ela começa aqui no D1 e termina no 20. Então, a base menor é isso aqui. Então, ela vale 20 menos D1. Então, tá aqui, ó, 20 menos D1. A altura tá aqui, ó, 10 sobre 2. Então, ficou 20 mais 20, 40, menos D1, e aqui 10 dividido por 2, eu botei aqui 5. Essa é a área, o trabalho da força, dessa força de resistência do ar, é a área dessa figura. Distribuir, ó, 40 vezes 5, 200. Menos D1 vezes 5, menos D1. Só que cuidado com uma coisa, pessoal. Esse é o trabalho da força de resistência do ar. Todo trabalho resistente é um trabalho negativo. Então, isso aqui, ó, é negativo. Então, eu só vou trocar os sinais. O 200 era positivo, vira negativo. E o menos 5D1 era negativo, vira positivo. Então, esse é o trabalho da força de resistência do ar. Mas quando esse objeto está caindo, também tem a força-peso atuando nele. Então, também vamos calcular o trabalho da força-peso. Como que eu calculo o trabalho da força-peso? mgh. A massa do objeto foi dada no texto, está aqui, ó, 1 quilograma. O G, a gravidade 10, a altura que ele cai, 20 metros, o trabalho do peso, 200 joules. Agora, nós aplicamos o teorema da energia cinética. Diz que o trabalho é a variação da energia cinética. Trabalho de quem? De todas as forças que atuam nesse objeto quando ele está caindo. Então, é o trabalho da força-peso e o trabalho da resistência do ar. Então, tá aqui, ó. Esse trabalho é o trabalho da força de resistência do ar, mais o trabalho do peso. O que é a variação da energia cinética? Energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2, menos energia cinética inicial, mv0 ao quadrado sobre 2. Temos tudo, é só substituir. Trabalho da força de resistência do ar, achamos aqui, ó, pela área da figura. Menos 200 mais 5D1, coloquei aqui. Trabalho do peso, calculei aqui, ó, mais 200. Massa do objeto, 1. Velocidade com que ele toca o solo, foi dado aqui no texto, ó. Toca o solo com velocidade 10, tá aqui, ó. Como V vai ao quadrado, 10 ao quadrado, 100 sobre 2. O problema disse que ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. 0 vezes m sobre 2 dá 0, isso aqui morreu. Menos 200 mais 200, cortou. O que sobrou do lado esquerdo? 5D1, tá aqui. Lado direito, 1 vezes 100, 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 5, esse D1 aqui vale 10 metros. Então, a pergunta é, quando a força aplicada pelo ar se tornou constante, o objeto estava a que distância do solo? Então, eu teria que fazer, ó, a distância 20 menos o D1, né? 20 menos 10, 10 metros, alternativa E. Beleza? E terminamos mais uma aula, gente. Tchau.
Até a nossa próxima